Olá, tudo bem com vocês? Acabou para o Bolsonaro. No momento em que os inquéritos contra ele estão chegando ao fim, essa manifestação se mostrou ruim para ele. Pouca adesão. Isso mostra que as pessoas não estão com ele nessas manifestações. Que as pessoas se cansaram. Perceberam que essa manifestação ou essas manifestações não vão levar a lugar algum. Então, um momento ruim para ele. Segundo, que as pessoas, principalmente esse eleitorado bolsonarista, mostrou que eles não gostam de nenhum candidato. Eles não morrem de amores pelo Bolsonaro. Eles gostam de alguém que é extremista. Eles gostam de alguém que diz as coisas que Bolsonaro diz. Que se comporta como ele se comporta. Se as pessoas hoje, do mundo bolsonarista, eles tiverem um candidato que diga as coisas que Bolsonaro diz, eles mudam de lado. Não é a pessoa em si do Bolsonaro. E sim porque ele é de um campo extremista e esse eleitorado gosta do extremismo. Mas terceiro, por que acabou para o Bolsonaro? Porque agora surge um candidato que é o Pablo Marçal. E quem é o Pablo Marçal? Embora ele não goste, diz que agora ele não quer que mais chame de coach, mas Pablo Marçal é um coach por excelência. E por quê? Porque Pablo Marçal, além de ele ser mais inteligente do que o Bolsonaro, ele diz coisas que o Bolsonaro não diz. O Marçal se apresenta como alguém que vai resolver as questões, mas não na luta política, não no trabalho, não no esforço, não na dedicação. Marçal, por isso que eu digo que ele é o coach por excelência, ele diz que ele tem a receita de bolo. Ele tem o jeito, ele tem a fórmula. E que se você aprender a fórmula que ele sabe ensinar, inclusive ele aplica isso na vida dele, se você aprender a fazer, você também vai ter sucesso. Isso é Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal se apresenta como alguém, eu nem sei dizer se ele é de extrema direita, mas ele se apresenta como alguém que diz as coisas que Bolsonaro diz. E pior, um tanto pior, ele consegue dizer coisas até para além do que o Bolsonaro dizia, ou do que o Bolsonaro diz. Então, o que é que a gente começa a perceber? Que vai surgindo aí um novo Bolsonaro. Só que esse Bolsonaro parece ser mais capaz. Parece ser um Bolsonaro mais inteligente. E isso ficou claro nas manifestações, ou na manifestação na Avenida Paulista, quando ele foi aplaudido, ou teve o afago de uma parte do público. E isso incomodou muito Bolsonaro, Malafaia e as pessoas em seu entorno. Por quê? Porque eles começaram a se dar conta de que esse eleitorado não quer exatamente o Bolsonaro. Ele quer alguém que represente esse papel. Então Silas Malafaia, Bolsonaro, já se sentiram incomodados. Porque aqui entre nós, o Pablo Marçal vai surgindo como alguém, porque é assim, a extrema-direita precisa de um candidato em 2026 para a presidência da República. E eles não acharam esse candidato até aqui.
Já se falou de vários nomes, mas eles não acharam. Então existe uma lacuna que está aberta. E Pablo Marçal, inclusive, já fala como um presidenciável. Então o que o bolsonarismo já está enxergando? Que ele pode ser o candidato da extrema-direita em 2026, só que ele não é exatamente um bolsonarista. Ele não é da ala do bolsonarismo. Embora ele pareça um Bolsonaro, desculpa a expressão aqui, ainda piorado. E qual que é a preocupação do bolsonarismo? De que Bolsonaro está inelegível. Então ele não é candidato a absolutamente nada. E hoje ele funciona somente como cabo eleitoral. E dos ruins. Só é você ver a pesquisa do candidato dele no Rio de Janeiro, tá levando um banho. Lá o adversário dele, segundo as pesquisas, vai ganhar no primeiro turno. Então não está servindo nem para cabo eleitoral. E ele chega numa manifestação na Paulista, que era dele, e Pablo Marçal rouba a cena. Então isso os deixou empolvorosa. Meu Deus, que coisa. Então acabou para ele. E para ficar ainda pior para o Bolsonaro, os inquéritos estão chegando ao fim. Principalmente esse do golpe de Estado. Então, Pablo Marçal, ele é o segundo Bolsonaro. Porque o primeiro parece que já foi. O primeiro Bolsonaro, esse daí cometeu tantos erros, tantos crimes, tantas coisas ruins que ele fez, que não dá para imaginar outro fim para ele que não seja ele nas mãos da justiça. Então, o Pablo Marçal, ele é o cara que surge para ser um Bolsonaro, desculpe minha expressão aqui, melhorado. Melhorado no sentido, como eu já falei anteriormente, porque ele tem um pouco mais de inteligência do que Bolsonaro. Ele tem mais repertório. Ele tem mais vocabulário. Ele tem uma linguagem que esse tipo de público aí gosta. E que me parece que tanto o Bolsonaro 1, o original, como o 2, que é Pablo Marçal, parece que esses dois não têm limites. E a única coisa que impõe limites ao Bolsonaro original e ao 2, que é Pablo Marçal, é a justiça. Então, o desespero de Bolsonaro e Silas Malafaia é real. Porque eles estão vendo Bolsonaro se enfraquecendo. O bolsonarismo está perdendo a força. No momento que era para estar ganhando forças. Então, acabou para eles. Cada dia você vai olhando que ele não representa mais nada. E repito, se pelo menos tivesse como um cabo eleitoral eficaz, eficiente, mas nem isso. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. O que Bolsonaro tem a oferecer para a política? Ele não pode ser candidato, pois está inelegível. Ele, como cabo eleitoral, não está surtindo resultado. É certo que ele será facilmente esquecido, politicamente falando. É só uma questão de tempo. Não é, Bolsonaro? E sabe por que isso está acontecendo? Porque alguém, quando chega na presidência da República,
ou em qualquer outro cargo político, a gente precisa estar consciente de uma coisa, que a gente entra nesse meio político para fazer o jogo político. E se tem uma coisa que Bolsonaro não fez, foi jogar dentro das regras do jogo. Ele gosta muito de falar dessa coisa horrorosa que ele diz, as 4 linhas da Constituição. Se tem alguém que não joga dentro dessas 4 linhas, é Bolsonaro. E olha o resultado disso. Então, acreditem, acabou para ele. E que parece que agora a vez de se mostrar é de Pablo Marçal. E o que a gente espera? Que a justiça que já barrou, ou que está terminando e vai barrar de vez o Bolsonaro 1, faça também o mesmo com o 2, né? Porque esse 2 tem ficha suja. Esse 2 a gente sabe do que ele é capaz. Ou pelo menos a gente acha, né? Porque sempre que você imagina que essa gente foi ao limite, ele sempre tem uma coisa nova a apresentar. Então o Bolsonaro chegou ao fim. E isso pra gente é uma ótima notícia. Porque o Brasil não pode ficar refém de alguém que joga fora do padrão do jogo político. Ou joga fora, como diz ele próprio, das 4 linhas da Constituição. A gente não pode permitir isso. Então, tchau, Bolsonaro. Aliás, uma frase que dizia a minha mãe: já foi tarde. Tchau. Que se abra uma nova porta para novos políticos. E que nenhum político que suja seja a sua imagem e semelhança. Como é Pablo Marçal? É claro, isso não é motivo de comemoração dizer que você tem um novo Bolsonaro. Mas é sim motivo de comemoração saber que o primeiro está dando adeus ao jogo político. E isso é até o partido dele, o PL, perceber que ele está aí às eleições municipais. Vamos ver quantas prefeituras Bolsonaro é capaz de ganhar através dessa sua atuação como cabo eleitoral. E se o número não é satisfatório, eu vou dizer, partidos não morrem de amores por ninguém. Eles estão interessados em prefeituras, em fundo partidário, em dinheiro. E enquanto o candidato estiver trazendo para eles esses resultados, está tudo certo. O dia que eles perceberem que ele já não traz mais votos, e logo não trazendo voto, não traz dinheiro. E se não traz dinheiro, não serve. E esse é o fim do Bolsonaro. Que lástima, né, Bolsonaro? Passou tanto tempo na política e não aprendeu nada. E olha o fim que vai ter esse homem. Tá bom, gente? É o que eu tinha a dizer aqui pra vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, já compartilhem o vídeo com outras pessoas. E para você que já é inscrito no meu canal, considere ser membro, ajude-me nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.